Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do All Nisa Cast. Porque hoje a gente vai entrevistar... Ué, e aí, produção, o que aconteceu? Cadê nosso entrevistado de hoje? Hoje você é a nossa entrevistada do dia. Olá, sejam muito bem-vindos à segunda temporada do All Nisa Cast. Estamos começando hoje com novos episódios, novos entrevistados e assuntos que vocês vão adorar. E hoje, antes de apresentar quem será a nossa entrevistada, que vocês já devem saber, vou me apresentar. Meu nome é Raquel Marton, eu já estava nos bastidores e hoje, excepcionalmente, vou apresentar a nossa entrevistada, que ela é empresária, ela é comunicadora, neurocientista, escritora com 2 livros já publicados, especialista em mente humana, graduada em marketing, comunicação, pós-graduada em neurociência, psicologia positiva e mindfulness, com mais de 7.500 mentorados empresariais e 18 mil pessoas em 10 países. E a nossa entrevistada é Juliana Nisa. Aê, muito bom! Muito obrigada, gente, que honra! Eu que tenho toda essa honra de começar uma segunda temporada e ter o prazer e o privilégio de te entrevistar. Que legal, Ra. E trazer aqui para o nosso público que está tão acostumado a conhecer você como comunicadora, como neurocientista, como nas rádios, na televisão e... agora você será a nossa entrevistada como uma empresária de sucesso. É isso aí. É legal, uma visão legal, né, Rá? Com certeza. Pra gente passar pro pessoal, é verdade isso. Que com certeza essa sua trajetória fez a mulher forte que você se tornou hoje, não é? Com certeza, Rá. Então, com certeza. Vamos abrir esse livro? Vamos lá, é isso aí. Prazer inenarrável, como eu sempre falo. Muito bom. Ju, então assim, a gente vai falar de Juliana empresária. Ok. Poucos sabem da história que você comentou de que você faliu uma empresa. Sim. Que você trabalhou como CLT, trabalhou em multinacionais e um dia resolveu empreender e faliu. Conta pra gente como que foi essa experiência, conta como que foi ressurgir, né, desse episódio. Você saiu, conheceu esse lado ruim, e hoje é empresária de sucesso. Conta pra gente como que foi essa situação. Uau, excelente pergunta pra gente começar, porque nem sempre tudo foi assim, né? Eu acho que é bem legal mostrar esse lado. É importante mostrar a trajetória, né? Que tudo tem um começo. É isso aí. Quando eu saí do mundo corporativo, né? CLT e tudo mais, era o meu sonho me tornar empresária, né? Eu saí de uma forma que hoje, inclusive, eu não recomendo ninguém. Eu já mentorei muitas pessoas em transição de carreira e eu literalmente peguei o fundo que a gente recebe, né, quando sai, e montei um negócio. Só que esse fundo, ele tem um tempo para durar e esse dinheiro, em algum momento, vai acabar. E se você não tiver giro e capital suficiente para sustentar o seu negócio, você pode ir à falência. Mas, na verdade, não foi isso que me levou à falência, tá, gente? Calma. Na verdade, eu tinha uma produtora de eventos, né? O início da minha carreira, como você falou, foi sempre marketing. Eu sou marqueteiro, eu adoro fazer marketing, eu adoro trabalhar com marketing, né? Tanto que eu acho que vai ser legal até o pessoal conhecer esse lado, porque eu tô sempre falando da mente humana, né? Da neurociência, mas a minha origem, a minha essência é muito marqueteira, assim. E aí, o que acontece? Quando eu decidi montar a minha primeira empresa, eu tinha uma pessoa que eu achava que era um grande amigo. A gente tinha uma amizade de uns 15 anos, mais ou menos, na época, né? Isso já faz bastante tempo atrás. E esse rapaz, ele também tinha uma produtora de eventos. E ele me pediu uma ajuda. E ele falou assim, Juliana, você pode administrar um evento que a gente vai fazer em São Paulo, um evento muito grande.
muitas pessoas estão envolvidas, a gente tá esperando, na época, acho que eram umas 3 mil pessoas no evento, era um evento grande em São Paulo. Isso com várias marcas, vários patrocínios, artistas, né, pessoas com cachê alto, etc., participariam do evento. E aí eu até comentei com ele, falei, fulano, eu não sou uma administradora de eventos, eu também sou uma produtora como você, mas eu tinha crédito na praça. Entendeu? Então, o que ele queria? Ele queria maquininha de cartão, ele queria cheques, E né? você organizou tudo. Eu organizei Deu tudo. seu nome em tudo. Em tudo. Absolutamente tudo. Fui passando, assinando o Foi boleto. assinando os boletos todos. Os boletos todos do evento. Imagina essa situação. Caramba. E aí, eu me lembro, como se fosse ontem, assim, que 2 semanas antes do evento, eu falei, gente, deixa eu dar uma olhadinha pra ver. Porque, assim, era meu amigo, gente, eu confiava na pessoa. Eu falei, deixa eu dar uma olhadinha nesse evento pra ver como é que tá rolando a situação. E aí, quando eu fui ver 2 semanas antes, que eles estavam, uma boa parte do evento, eles estavam dependendo de bilheteria, que não tinha grandes patrocínios realmente, como eles tinham me falado. E eu, como produtora, sabia que um evento, para realmente ele funcionar, você precisa ter os patrocinadores e não depender 100% de bilheteria. Ali eu já comecei a ficar um pouco preocupada. Isso 2 semanas antes. Uau. No dia do evento... Era assim, ó, o dinheiro entrava no caixa e já saía. Porque os artistas, eles falavam, eu só subo no palco se pagar meu cachê antes. Então era assim, cachê de 10 mil, cachê Tudo de à 8 vista. mil, tudo à vista. Então a gente catava os ingressos da entrada, pum, pagava o cara. Catava tudo que entrava no caixa e ia pagando a estrutura das empresas, né? As empresas que estavam por trás, que de fato... De estrutura. Estrutura. A minha era administradora, mas tinha o cara da bebida, o cara da segurança, o cara de não sei o que lá, tal. Olha, em resumo da ópera, junto comigo, umas 10 empresas faliram nesse evento. Sério? Sério, umas 10 empresas. Foi um negócio assim, loucura. E aí, quando eu me vi naquela situação, óbvio que teve todo um contexto, né, por trás, e estresse, preocupação e etc, né? Mas o grande ponto foi essa virada de chave que foi o ponto de partida que me trouxe no caminho que eu tô hoje. Mas foi um susto, hein? Não, foi Porque você vai para um evento esperando ter lucro, porque ninguém faz um evento para ter prejuízo. Pra ter prejuízo. Aí você sai de lá devendo até o último fio de cabelo. Até o último fio de cabelo. Acordei. E assim, e detalhe, a minha empresa tava bem, tava legal, a gente tava tendo resultado, tava fazendo eventos, tava assim, tava galgando. Prosperando, entendeu? Tava no início, né, de um negócio próspero, mas... tava dando certo, né? E aí teve essa pedra no caminho. E aí teve um iceberg no caminho, né? Um iceberg. E aí, na hora, quando a gente tem um problema, esse é o ponto da mente, o controle que eu falo bastante. Quando a gente tá passando por um problema, a gente tende a baixar, né? Você fala, tô perdido, o que eu faço? Não sei o que eu vou fazer agora. O que eu vou fazer da minha vida, né? Era tudo que eu sabia, era marketing, eu tinha muito assim, credibilidade com as pessoas na época que eu trabalhava e etc, né? Então, eu perdi muita credibilidade, eu perdi questão de banco, né? Eu tinha um nome limpíssimo, crédito, tinha, né? Tanto que eles me pediram para administrar, porque eles sabiam que eu tinha estrutura financeira para dar sustentação pro evento. Mas, no dia seguinte, era cheques de 100 mil, cheques de 80 mil caindo na conta, assim. E já você se recuperou logo em seguida ou você teve um tempo aí para assimilar o tombo? Teve um bom tempo. Na verdade, eu me lembro quando o Hotel Bourbon, isso eu posso citar, porque essa história é verídica, que fica lá em São Paulo. Eu lembro quando eles entraram em contato comigo, porque todos os artistas estavam hospedados lá, né? E eu que assinei todos os boletos. E eu lembro quando eles entraram em contato comigo, foi quando caiu a ficha, porque é uma empresa muito grande, né? Perto da minha estrutura, eu falei, gente, daqui a pouco eu tô sendo processada por um hotel. Imagina, tô sendo autuada judicialmente por um hotel. E ali caiu minha ficha. Ali eu falei assim, eu preciso sair dessa. Eu não posso seguir, eu tenho uma carreira de sucesso, eu tô aqui pra crescer, eu tô aqui pra prosperar, eu tô nesse mundo pra fazer as coisas acontecerem, eu não posso aceitar isso. E como foi essa virada de chave? Olha, por incrível que pareça, foi uma conexão, que eu posso dizer assim, que foi algo até meio espiritual. Um tipo de conexão, canalização, eu não sei o nome que a gente pode dar, mas eu me lembro que eu tinha saído do banho, eu tava na frente do espelho, secando meu cabelo, vamos dizer assim, nesse cenário caótico, né? E aí, quando eu tava secando o cabelo,
eu ouvi uma voz, assim, soprando no meu ouvido, dizendo assim, coach de física quântica. Aí eu me lembro na hora que eu tomei um susto, eu desliguei o secador. Mas nesse momento você já conhecia de física quântica? Então, aí que tá. Eu estudava autodidata. Tanto que eu não sou bacharel em física quântica até hoje. Quem me acompanha sabe, eu estudei por 7 anos física quântica. Né? A neurociência ainda eu me formei depois, eu vim depois pra neurociência. E eu tinha um diploma de executive coach da época que eu era da parte executiva, da área corporativo. Que a empresa que pagou pra mim naquela época era uma fortuna pra você se formar como coach. Que é basicamente quando o coach acabou de chegar no Brasil. E aí a empresa me deu, eu tinha o diploma de coach. E eu estudava física quântica autodidata. Não era uma coisa assim... que eu tinha bacharel, eu sou bacharel, entendeu? Pensada, né? Estruturada para ser... Mas eu tinha uma base, eu tinha uma noção, tinha um conhecimento, tinha estudado bastante sobre o assunto. E aí, quando eu ouvi coach de física quântica, eu anotei na hora. Eu catei lá um papel e escrevi. Coach de física quântica. Aí, eu me lembro que eu escrevi o coach de física quântica no papel. E aí, eu fiquei pensando, coach de física quântica, coach de física quântica. Aí eu lembrei das minhas ideias, daquilo que eu tava estudando e tal. E na hora, abri meu computador. Na hora que eu peguei meu computador, eu me lembro até hoje, minha primeira logo era o corpo de uma menininha, assim, com uma mãozinha. Com a mãozinha, assim, como se fosse uma oração, juntas. E ela sentada numa flor de lótus, né? Que lindo. Então, e escrito embaixo, coach de física quântica. Aí eu lembro que eu fiz esse desenho. E comecei a escrever diversos conteúdos. Comecei a escrever. Peguei o computador, comecei a escrever ideias, pensamentos. Eu peguei a técnica do coach daquilo que eu tinha estudado com a física quântica que eu tinha estudado. Comecei a fundir as duas coisas para ensinar as pessoas ou eventualmente fazer um coach diferente do que tinha no mercado. Ali eu comecei a entender um pouco a mensagem, né? Mas por incrível que pareça, tudo começou com uma mensagem que eu não sei, a gente pode dizer que é a força de Deus, um anjo. Algo ali naquele momento realmente me falou esta frase, coach de física quântica. E ali foi a grande virada de chave, porque foi uma coisa que eu não fazia a menor ideia, nunca tinha trabalhado com treinamentos e ensinar as pessoas naquele momento, mas eu procurei seguir o meu coração. Perfeito. E ali eu me lembro de fazer uma estrutura, assim, não é bem uma arte, né? Naquela época a gente usava o paintbrush, mandava no Orkut, sabe? Ih, denunciou a idade. Ixi, Maria! Aí eu postei lá, eu me lembro. E o mais incrível, sabe o que aconteceu, Rá? O pessoal começou a entrar em contato comigo. E eu me lembro que eu coloquei um valor e eu cobrei, assim, eu falei, olha, eu vou te ensinar isso daqui, portanto, quem quiser entre em contato comigo. E as pessoas começaram a entrar em contato. Eu me lembro que quando começou a cair o dinheiro na conta bancária, quando começou a cair, assim, que não tinha Pix, né, na época, era transferência, era TED, DOC. Começava a cair, assim, na conta, eu lembro que eu olhei aquilo, eu falei, eu não tô acreditando. Eu falei, gente, as pessoas se interessam por essas coisas. E foi aí, daí começou e só ladeira acima? Exatamente. Ali que começou, foi o ponto de partida para as coisas acontecerem. A grande chave é que, assim, quando eu comecei a fazer, e a coisa começou a realmente fluir ali, foi quando eu engravidei. Não sabia! Então, no meio do caminho, você é autônoma de novo, vendendo cursos, engravidou. Exatamente. E você agitada do jeito que é, como que foi se ver grávida e não ter com quem contar? Então, se ver grávida, tendo que trabalhar... Você teve rede de apoio? Como que foi essa experiência de... que muitas mulheres, e com certeza muitas empresárias, passam por isso? Ter que trabalhar, porque não tem a CLT, não tem licença maternidade. Exatamente. Conta pra gente como foi essa experiência. E aí, né? E agora? E agora? Bom, graças a Deus, eu tenho uma grande rede de apoio, que é a minha mãe, né? Na época, meu pai era vivo. Ele também foi muito importante pra mim, assim, nesse período. Mas, assim, a grande verdade é que não foi um filho planejado, né? Eu não tinha pretensão de ser mãe. Ainda mais naquele momento em que eu tava saindo de uma transição de me reerguer financeiramente. Aí, de repente, né, fiquei grávida. E aí, naquele momento, eu falei assim, agora eu me lasquei.
Assim, mentalmente. Tô confessando pra você, tá? Claro! Na hora que eu engravidei, assim, que eu vi que eu tava grávida, eu falei, agora já era. Agora que eu comecei a dar certo, que começou a fluir, porque começou a fluir. Procura entender, as pessoas começaram a gostar, a coisa tava acontecendo. Aí eu falei, agora E você lascou. tá se reerguendo, você ainda tinha que lidar com o passado, com aquelas questões do Isso. passado. E se ver grávida, é muito hormônios mexendo a mil, mulher sabe disso, exatamente. como na época da gravidez. Chorava do nada, assim, igual uma louca. Era uma loucura aquele negócio. E minha mãe foi muito importante nesse processo, porque ali ela... Sabe quando a pessoa te dá o braço, assim? Ela tomou um susto muito grande também, porque não tava esperando. Principalmente porque nunca foi, assim, uma pretensão, assim. Eu não tinha um plano de falar assim, eu vou engravidar, nananã. Não tinha esse tipo de situação dentro da nossa estrutura ali, né? Sim. Eu sempre fui muito focada nas coisas que eu tava fazendo. E aí, quando ela viu isso, ela falou assim, bom... não tem outro que fazer, eu preciso ajudar minha filha, né? E aí eu falei, mãe, vem na minha que é sucesso. Literalmente, eu falei isso pra ela. Eu falei, mãe, vai dar tudo certo. Ela falou, como é que você sabe? Eu falei, eu não sei, mas eu sinto. Eu falei, vai dar certo. Só que realmente eu preciso da sua ajuda. E aí, naquele começo, assim, os primeiros momentos, né, de adaptação, eu nunca deixei de trabalhar. Eu sempre continuei fazendo tudo que eu tinha pra fazer, continuei dando as aulas. Nasceu e você... Não, durante a gravidez mesmo, eu falo assim. Durante a gravidez. Durante a gravidez e tal. E ali, qual que foi a virada, Rá? É que eu achei que eu fosse perder tudo. Eu achei que tudo que eu tava começando ali de novo, eu falei, cara, como é que eu vou administrar tudo isso? E foi o oposto. O Vicente, meu filho único, para todo sempre, a propósito... Ele me deu tanta força, mas tanta força, que de verdade, eu ganhei muito dinheiro na minha gravidez. Foi bizarro o que aconteceu. Ju, arrepiou agora, olha. Porque a gente sabe que a força do útero da mulher é impressionante. É impressionante. E tendo esse relato agora, é a prova Exatamente. viva. E assim, eu vi, ele me deu muita força. Foi um negócio muito, realmente... eu não imaginava. Tanto que eu me lembro, assim, de comprar tudo, de fazer enxoval, de fazer evento pra minha família. Juntei todo mundo num salão de festas, fiz isso, fiz aquilo outro. E eu banquei tudo aquilo. Eu lembro de meu parto, tudo particular eu fiz. Nossa, foi um negócio, assim, que... Se você olhasse o cenário anterior, né, da situação, porque é óbvio, da falência da empresa até o nascimento do meu filho, levou bastante tempo. Não foi? Quantos anos? Foi uns 4 anos, mais ou menos, esse percurso. 3 anos e pouco, 4 anos. Então, assim, mas procura entender, eu tava num processo de repente, você introduz um filho ali, eu falei, gente, agora que eu tô, imagina, dando curso, eu fazendo palestra, eu falando com as pessoas, independente, dirigia pra lá, pra cá, fazia, acontecia, entendeu? Tanto que eu tenho foto que eu tô sentada numa poltrona, assim, com uma barriga enorme. Até 15 dias antes do meu filho nascer, eu trabalhei. E eu dando uma palestra, dando um curso, tipo um slide, assim, atrás de mim. E eu com barrigão, assim, e falando, não, porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E treinando pessoas. E treinando pessoas, né? Então, eu passei a gravidez inteira trabalhando. Trabalhei até 15 dias antes dele nascer, literalmente. Tive uma gravidez maravilhosa, extremamente tranquila, muito saudável, pele, cabelo. Eu lembro que eu me achava a Cleópatra. Eu falava, eu sou uma deusa... Entendeu? Vocês me respeitem, que eu sou uma deusa. Eu me achava quando eu tava, você não tem noção. Minha autoestima levantou, acho que... Era o Vicente, com certeza. Era a força do filho, do útero. Ele me trouxe uma alegria muito grande. Eu lembro que eu me achava, assim... tudo bem que eu sempre fui meio convencida, né? Segundo a minha mãe. Mas eu lembro que na gravidez, Raquel, eu era insuportável. Eu achava que minha pele tava maravilhosa, que meu cabelo tava incrível, que eu tava linda, que eu tava... Entendeu? Ah, mas fica mesmo. E a mulher fica, não fica? Mesmo. Eu tirei a maior onda. Eu tirei uma onda que ninguém me aguentava, grávida. Muito bom. E o que você entende que foi o principal para você conseguir fazer tudo isso? Foi as vendas? Porque você se considera uma vendedora. Sim, com certeza. Se não fosse esse lado, assim, da comunicação, de você falar com as pessoas, de você ter a cara, né? Porque imagina, as pessoas me conheciam como produtora de eventos. Aí, um belo dia, eu mando um panfleto falando que eu falo de física quântica. Um coach.
Dando treinamento de física quântica. Até que assim, eu sempre fui animada, falava com o pessoal, eu treinava as minhas equipes de vendas, mesmo no corporativo, eu gostava desse lado. Mas não era uma coisa profissional, né? Então poderia ter gerado um choque muito grande para as pessoas, mas eu nunca me preocupei com isso. A grande verdade é que eu decidi ouvir o meu coração, entendeu? E eu falei assim, cara, eu preciso colocar isso pra fora, tá aqui, eu senti aquilo, eu ouvi aquilo. Era uma coisa que era como um sinal dizendo assim, faça isso, entendeu? Para de bestar, como diz o Jairo, e faça isso. Vai e faz. Então, assim, tanto a comunicação como essa coisa da venda, de você realmente vender, oferecer. Se expressar. Expor. Isso. Então... Que no fundo é o que breca. Você fala assim, cara, o que as pessoas vão pensar? De verdade, Rá, eu nem pensei nisso. Olhando... lá atrás. Essa é a força que veio. Porque eu não pensei, não veio uma coisa assim, o que você acha que eles vão achar? Eu nem pensei nisso, eu simplesmente comecei a mandar pra todo mundo que eu conhecia. É o que eu tenho, é o que eu vou vender, é o que eu sei fazer e vou fazer. E eu acho que hoje, hoje que eu sou uma treinadora, que eu falo de alta performance, eu vejo exatamente isso, que eu falo pras pessoas. Eu falo, gente, não pode, desbloqueie tudo que você puder. Porque, mas eu tô com medo. Eu sei, eu também tinha. Eu tava morrendo de medo, na verdade. Imagina, eu mãe solteira, eu trabalhava sozinha, eu não tinha, meus pais não tinham dinheiro. Minha mãe não tinha dinheiro, ela não ia conseguir pagar o enxoval. Se eu não tivesse dinheiro, os meus pais não poderiam pagar o enxoval da criança, comprar tudo o que ele precisava, da estrutura. Eles não tinham condição. O máximo que eles podiam fazer era sustentar o que eles viviam ali. Entende? Então, assim, ou eu fazia. Tinha um bebê na minha barriga que ia crescer, uma hora ele ia sair da minha barriga, ia precisar comer fralda pra fazer cocô e xixi, e se vestir, etc. Entendeu? Então, assim, eu concordo. Também quando a gente não tem muita escolha, ser encurralado, né, vamos dizer assim, você tem que ir e fazer. Mas, alguns casos, a pessoa pode travar. E é isso que tem que tomar cuidado. Eu fui. Eu não pensei. Eu não pensei se ia dar errado, se ia dar certo. Eu simplesmente sentia que eu tinha que fazer. Eu fui lá e comecei a falar. E graças ao bom Deus e a todas as boas vibrações que, graças a Deus, me acompanharam, deu tudo certo. Com certeza. E tá aqui hoje falando dessa história de sucesso. E hoje você não tem mais uma empresa. Hoje você é sócia num grupo de empresas. E aí conta pra gente como que é. Lá atrás foi difícil administrar uma empresa com um filho recém-nascido e essa situação daquele momento. E hoje, como que é administrar, ser sócia de um grupo de empresas? Eu sempre fui apaixonada pelo mundo empresarial. Eu gostaria até, antes de responder essa pergunta, falar um pouquinho sobre isso, porque eu sempre me expressei muito como neurocientista, como especialista na mente humana, como especialista em treinamentos, mas a minha principal atividade sempre foi empresarial. O dar treinamento, o falar para as pessoas, o produzir conteúdos, ou seja o que for, é uma atividade secundária. Então, em primeiro, o que me mantém, o que me sustenta, sempre foi o lado empresarial, a Juliana empresária. E depois que vinha essa outra parte da comunicadora, enfim, neurocientista e etc, né? Então, assim, quando eu tinha 10 anos de idade, a minha mãe perguntou pra mim o que eu queria ser quando crescer. E eu disse pra ela assim, mãe, eu quero me tornar uma grande empresária e ficar muito rica. Com 10 anos, eu falei isso pra ela. Já tinha ali o propósito claro definido, como o Napoleão Hill disse. Disse, exatamente. Tava claríssimo na minha cabeça. 10 anos eu falei isso pra ela. Então, eu sempre tive o meu lado, assim, empresarial muito forte. Eu sou apaixonada por desenvolver e administrar negócios. Uma das grandes habilidades que eu tenho hoje é em você construir operações. Desenvolver uma operação que funcione dentro de uma estrutura de qualquer ramo. Pode ser comércio, pode ser indústria, pode ser digital, pode ser o que for. É construir uma estrutura operacional que possa movimentar aquele negócio. Então, a minha expertise, ela nasceu do mundo corporativo. Se eu não tivesse tido experiência numa instituição financeira que eu trabalhei por 5 anos. Depois eu fui para a editora Saraiva, que eu trabalhei por mais uns 3 anos. Então eu tive, um torno aí de uns 10 anos de experiência no total, contando outras menores, de corporativo que me ajudou demais a desenvolver algumas habilidades para quando eu me tornei empresária.
E aí, o que acontece? Essa paixão por desenvolver negócios acaba te trazendo mais disso. Você encontra pessoas que são assim, você conhece gente que tem o mesmo tipo de mentalidade, você atrai esse tipo de coisa. Então, foi um processo muito natural. A vida foi me trazendo novos negócios, a vida foi me trazendo novas oportunidades. E como eu sempre falo, eu só preciso de uma frestinha. É assim, mas não abre porta pra mim. Não, mas não precisa abrir uma porta. Se você abrir uma fresta, você vai. Eu passo, entendeu? E foi sempre assim, Rá. Às vezes surgia uma pequena oportunidade que, assim, eu já entrei em algumas oportunidades que realmente não deram certo. Várias, na verdade. Faz parte da experiência. Faz parte da experiência. Mas eu entrei em outras que deram muito certo. Então, o que acontece? Qual que é o grande segredo, assim, que eu vejo hoje falando? Eu sou sócia, assim, de um grupo de empresas em diversos ramos. A gente tá no ramo de pedras, cristais, pedras preciosas, joias, pisos. A gente tem uma rede de loja de pisos, uma fábrica de granito, indústria em algumas áreas distintas. Então, hoje existe um grupo de empresas que eu faço parte, de fato. Eu tô diretamente ligada à administração de alguma delas, mas o que fez, de fato, tudo isso acontecer e chegar nesse ponto que chegou foi a minha verdadeira paixão por desenvolver negócios, né? E isso é uma coisa, assim, que tá dentro acho que da alma da pessoa. Quando a pessoa fala, eu quero isso, eu quero vivenciar, eu quero experimentar, eu quero experienciar esse tipo de coisa, ela atrai isso, né? Eu acredito muito na lei da atração. Então, eu emito e o universo me responde. Eu emito e o universo me responde. Então, foi naturalmente. Não foi uma coisa forçada, não foi uma coisa, sabe? Foi tudo muito assim Tava cadastrado na minha mente. E só para concluir esse raciocínio da atração, eu gostaria até de contar aqui para vocês, uma coisa que me ajudou bastante ao longo da vida, que inclusive isso é uma das técnicas que eu ensino hoje, dando até um spoiler aqui. Eu tinha um caderno preto, nessa época da falência da minha empresa. E eu me lembro que ele ficava na cabeceira da minha cama. Eu cheguei a ficar um período mal, assim, emocionalmente falando, né? Posso te dizer, né? Até que eu tive uma depressão. Ela chegou a durar uns 20 dias, essa depressão. E eu cheguei a pesar uns 53 quilos. Isso pra mim é muito pouco, tá? Por causa da minha altura e tudo mais. E eu peguei esse caderno e eu escrevi a realidade que eu gostaria de viver. Perfeito. Mas eu escrevi agradecendo a Deus como se eu já vivesse aquilo. Só que eu tava deitada numa cama, eu basicamente só tomava água. Eu cheguei a ficar assim 20 dias, tá? Durou 20 dias. Depois eu saí. Foi rápido, graças a Deus. Mas eu fiquei durante 20 dias. E o que me deu força foi o bebê que tava na minha barriga, porque aquilo lá foi um baque pra mim, né? Eu comecei acho que o baque maior, acho que foi quando eu vi que eu tava me reerguendo e fiquei grávida, do que quando eu perdi tudo lá atrás, entendeu? Que ali eu falei, eu não sei o que eu faço. E eu me lembro que aquilo me acordou, sabe? Me deu uma virada de chave. Mas eu escrevi agradecendo a Deus. Eu me lembro dos valores. Eu me lembro que eu coloquei que eu ganhava 50 mil reais por mês. Eu me lembro que eu dirigi um carro meu, que era, na época, acho que era um Honda. Eu me lembro que eu coloquei que eu morava numa casa de 1.000 metros quadrados. Eu descrevi, assim, a vida que eu tinha um marido assim, 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 assado. Eu fui colocando. Quem lesse naquela época aquele papel ia falar assim, meu... Ela não tá bem. Ela não tá bem. A depressão tá profunda. Tá profunda. Eu acho que ela tá, assim, afundando, entendeu? Tá delirando. Tá delirando. Já tá delirando. Tá delirando. Aí, eu lia todos os dias quando eu acordava. Não importa o que acontecesse. Eu acordava, pegava o caderno preto na cabeceira da cama, abria e lia. Obrigada a Deus por esse dinheiro que eu ganho. Obrigada a Deus por esse carro que eu tenho. Obrigada a Deus por esse marido não sei o quê. Obrigada a Deus pela casa assim. Obrigada. Eu ia agradecendo tudo. Eram umas 3, 4 páginas que eu lia todos os dias. Todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Incessantemente. E quando a gente faz isso, você abre uma porta, uma fresta, uma janela, o que a gente quiser.
E aí que começam a acontecer as coisas. Situações e pessoas foram fundamentais nesse processo, nesse percurso. Por entrando no processo e fazendo parte desse quebra-cabeça. Eu me lembro de um senhor, que o nome dele era Seu Antônio. Eu nunca mais encontrei com ele. Esse Seu Antônio, ele foi muito importante, porque ele virou, ele me encontrou e ele falou assim, eu sinto que você tá precisando de um auxílio. E aí eu falei, como é que o senhor sabe? Obrigada. E ele me aconselhou tanto, ele falou tanta coisa, ele me deu tanta força. E assim, então eu acho que o universo manda pra gente as situações, o universo manda as pessoas, o universo se comunica com você e você vai acreditando naquilo. E na minha cabeça eu me via uma grande empresária, eu me via prosperando, eu me via as coisas acontecendo. E eu me via, eu não sabia como, nem quando, mas eu me via. Então isso foi muito importante para que eu conseguisse chegar aonde eu tô hoje. É o que eu chamo hoje profissionalmente de reprogramação mental. Ali, de maneira sutil, eu estava me reprogramando e dizendo para mim mesma quem eu era, antes de eu ser. Perfeito. Isso tornou possível que eu me tornasse essa mulher. Então, você acredita que a sua fé, posso chamar de fé aqui, de maneira não religiosa, mas aquela crença inabalável, vamos chamar assim, você acha que isso que fez a diferença do que você era há 10, 15 anos, quando aconteceu toda aquela história, para a empresária que você se tornou hoje? Com certeza. Eu falo muito da ciência, né? As Sim. pessoas me conhecem como uma cientista da mente hoje. E eu bato muito na tecla da ciência, até porque hoje eu falo para todos os tipos de pessoas que existem, né? Sim. Independente de religião. Mas eu sou uma mulher extremamente espiritualizada. Isso é uma das coisas que eu não falo muito publicamente. Até porque eu não sigo uma doutrina específica. Mas eu sou muito espiritualizada. Eu acredito muito em Deus. Eu gosto da Bíblia, eu gosto de Jesus, da história dele, dos ensinamentos que ele passa. Né? Eu sigo muito o caminho espiritual. Tanto que, se você for ver a trajetória, né, houve uma conexão espiritual ali que me mostrou um caminho e que eu optei por seguir, procuro entender, porque eu poderia recusar. Podia ter recusado, ter ficado reclamando Exato. do governo, Isso, ter ficar reclamando do cara das que... pessoas que te prejudicaram. Isso, entendeu? Mas você escolheu fazer. Exatamente. Virar a página, deixar tudo aquilo no passado e seguir o construir caminho. a sua história. Exatamente. Então ali, assim, você vê que houve uma conexão espiritual. Então eu tenho uma sustentação espiritual muito grande, né? Eu acredito muito no poder maior, né? Que a gente pode chamar de poder de Deus. Só que tem um ponto muito importante, assim. Nós devemos estar em total harmonia e comunhão, na minha crença, né? Com Deus, porque eu não fico assim, se ele fez isso é porque ele queria, se ele não fez é porque ele não queria. Não, eu escolho o que eu quero, mas o poder de Deus manifesta na minha vida. É assim que eu acredito. Então, eu acredito que foram escolhas minhas, tanto as coisas ruins quanto as boas. Porém, tudo aquilo que eu escolhi, que eu escrevi e que aconteceu muito mais do que eu escrevi, que eu nem podia imaginar isso, foi o poder de Deus que manifestou na minha vida. Eu tenho total crença de que essa força maior tornou possível que eu vivenciasse o que eu vivencio hoje, que eu encontrasse as pessoas que eu encontrei, que eu realizasse o que eu realizo, e também por este motivo que eu ensino de maneira paralela aos meus negócios hoje, mas eu ensino as outras pessoas que eventualmente estão precisando, para que elas possam se conectar com a sua fé pessoal e manifestar de acordo com a meta que elas escolhem. Então, com certeza, a fé me ajudou muito nesse processo. E Ju, sua história é emocionante, mas conta pra gente, onde você conheceu o Jairo, como que o Jairo entrou na sua vida? Olha, Rá, eu tava fazendo um evento em São Paulo, em Moema, na região de Moema. Devia ter ali me assistindo mais ou menos umas 100 pessoas. E aí, eu comentei nesse dia que eu tava buscando um outro espaço, que coubesse ali uma certa quantidade de pessoas. E aí, uma das moças que estavam assistindo a minha palestra, ela me procurou no final e falou assim, Ju, eu conheço um outro lugar aqui em Moema que tem mais ou menos as características do que você tá buscando.
Eu falei, legal, me leva lá. Ela falou, eu vou marcar com o dono do espaço pra você fazer uma reunião com ele. Eu falei, que legal. Ela falou, o nome dele é Jairo Carlos. Aí, foi na semana seguinte, uma terça-feira, ela chegou a marcar a reunião com o Jairo. E foi a primeira vez que a gente se viu pessoalmente, né? E ele me mostrou o espaço. Ele foi bem, assim... Ele nem não fez assim, eu vou locar, vou fazer. Nada muito profissional, assim. Ele falou, não, se você quiser fazer, pode fazer, usa aí. Sabe, assim, bem desencanado. E aí E eu lembro que eu cheguei lá e eu falei, nossa, mas eu preciso mudar tudo. Eu preciso mudar um monte de coisa, preciso tirar esse estande, preciso fazer não sei o quê, preciso não sei o que lá. Eu lembro de eu falar assim pra ele, se eu mudar tudo aqui... Não, eu falei, se eu mudar algumas coisas aqui... tudo bem pra você, assim, de organização, de estética? Mal sabia ele que você ia mudar a vida. Nossa, mal sabia. Aí ele olhou pra mim e falou assim, pode mudar o que você quiser. Aí a menina acabou fechando comigo, ele me cobrou um valor lá. Eu falei, não, tá bom, vou fazer esse valor. Aluguei pro final do ano, né? Naquela época que eu ia fazer um curso. E ali eu cheguei a aluguei o espaço, fiz o treinamento lá. E aí um dia que eu tava organizando esse treinamento, o Jairo me chamou. Ele tava lá no espaço, ele me chamou pra fazer uma reunião. E aí ele falou assim, eu quero que você venha na minha palestra tal dia. Eu falei, pô, legal, você palestra aqui, legal, tal, porque eu não sabia direito, né, do que ele fazia. Aí eu descobri que ele era autor, que ele tinha livros escritos, aí a gente começou a conversar. Aí ele falou do que eu falava, aí eu vi que ele falava de um assunto muito parecido, né, que eu falava de física quântica, dessa coisa da energia. Ele falou, pô, você fala de física quântica, que legal. A gente começou a conversar sobre o assunto. Eu vi os livros dele, vi que eram livros fabulosos, né, histórias incríveis. E aí, foi quando a gente começou a fazer essa parceria. Depois disso... antes da gente realmente ficar juntos, né, como homem e mulher, ele me chamou pra ser sócia, né, porque aquilo lá, aquela estrutura que ele tinha, ele ficava mais focado em outros negócios que ele tinha. Então aquilo lá era um lugar que ficava, entre aspas, abandonado, assim, ele ia uma vez por semana pra fazer uma palestra, e o pessoal que ficava lá ajudava, cuidava, deixava limpo, tudo. Mas não era uma estrutura, assim, que tinha uma organização por trás e não sei o que lá. E como eu tinha essa estrutura, ele viu uma possibilidade de a gente fazer uma sociedade na época. Então, ele falou, se você topar, eu te chamo pra ser minha sócia. Você vem pra cá, traz a sua estrutura e a gente arruma aqui como você achar melhor. E a gente começa um negócio em conjunto, né? E na época, a gente fundou a primeira estrutura que chamava Grupo PRM. E aí a gente começou ali a trabalhar em conjunto, a ministrar cursos juntos, a fazer palestras juntos e etc, né? Então, assim, eu e o Jairo é uma coisa bem interessante porque nós nos unimos por um propósito, né? Eu costumo falar isso para as pessoas que me perguntam por curiosidade, né? O Jairo é uma figura extremamente importante, assim, tem uma carreira linda, é um grande escritor, é um grande empresário. O Jairo tem 12 empresas hoje, eu sou sócia de algumas, junto com algumas outras pessoas. Mas ele, assim, é uma mente muito brilhante. Ele já ajudou milhares de pessoas ao longo dos 30 anos de carreira que ele tem, né? Então, assim, ele sempre foi um cara de muitos negócios. E, ao mesmo tempo, ele levava também esse lado, né, de ensinar as pessoas como algo paralelo, secundário, mas sempre com um propósito missionário mesmo, de ajudar as pessoas. E isso me identificou muito, Rá, porque eu tinha no meu coração, e eu tenho até hoje, assim, uma vontade muito grande de ajudar as pessoas. Eu faço isso de forma genuína, né? Tanto que, assim, eu até brinco, né? Eu falo, gente, isso daqui é realmente para ajudar mesmo. A gente faz para ajudar. A gente não precisaria fazer palestra, fazer curso. A gente não precisaria fazer isso, porque a gente é empresário. Mas a gente faz porque realmente a gente quer ajudar as pessoas. E isso me brilhou muito os olhos. Eu vi nele, assim, um cara, coração gigantesco. Eu vi um homem, assim, que era muito temente a Deus, extremamente espiritual. E isso me chamou muita atenção, né? E aí, fazendo um parênteses, um hashtag, que isso é uma coisa que ninguém sabe, na verdade. Eu vou contar aqui pela primeira vez. Uau! Uau! Eu me lembro que naquele caderno que eu contei das metas, eu tinha colocado um modelo de relacionamento. Lembra que eu falei? Sim. Nesse modelo de relacionamento, tinha uma característica. Espiritual. A pessoa tinha que ser espiritualizada.
Gente, eu vou falar pra vocês. É que assim, eu sempre gostei muito de trabalhar, de ganhar dinheiro, de fazer minhas coisas. Então eu nunca falei assim, eu quero um homem rico, eu quero um homem milionário, eu quero que ele me sustente. Nunca. Porque eu sempre, assim, desculpa a arrogância que pode parecer, mas eu sempre fui muito, assim, autossuficiente. Eu falava, eu me seguro, eu me garanto. Então eu nem pensava nisso, assim, do cara ser rico e tal. Mas eu coloquei uma característica lá naquele caderno. Eu falei, eu escolho um homem que seja temente a Deus. Eu quero que seja um homem espiritualizado. Eu quero que ele tenha uma conexão. Aí Deus me mandou um mestre, né? Eu falei, querido, você acha que você levou ao pé da letra mesmo. Como você mesmo falou, foi muito maior do que você tinha imaginado. Muito maior, porque veio um mestre, literalmente. E aí, eu me lembro que quando a gente começou a trabalhar junto antes de ficar junto. A gente se tornou sócio, né? Eu aceitei a proposta, obviamente. Como eu falei da fresta, uma oportunidade apareceu, eu entrei. Eu vi aquilo como uma oportunidade também, né? Falei, ele tem um conhecimento gigantesco, isso pode potencializar demais os conteúdos daquilo que eu falo. Tanto que hoje, o ensinamento que eu dou, inclusive, paralelo, ou ele, mesmo separados ou juntos, é baseado na fusão do Jairo com a Juliana. É a ciência misturada com esse lado mais, assim, energético, espiritual dele. Então, hoje a gente é literalmente fundido, né? Mas naquela época eu enxerguei isso, eu vi como uma grande oportunidade. Ele tinha muito embasamento, muitas ferramentas incríveis, e eu vi isso como oportunidade de a gente expandir tudo, né? Mas aí eu me lembro, que é isso que eu ia falar do spoiler, que ninguém sabe, que eu ficava tendo flashes e visões como se eu estivesse me relacionando com ele. Abraçando e beijando ele, literalmente. Vinha um flash assim na minha cabeça. Aí eu falava, gente, que coisa horrível. Eu falava, por que eu tô pensando essas coisas? Sabe assim, eu comigo mesma? Eu via os flashes assim dele. Eu falava, gente, mas por que eu tô assim com ele? Eu sonhava, eu tinha sonho. E eu não costumava fazer isso. Não era uma coisa assim... E eu nem... Assim, eu falava, mas você tava apaixonada? Não. Mas eu tinha flashes, como se algo tivesse me mostrando essa conexão, essa união, essa fusão, né? E aí... Só que eu muito tranquila, muito desencanada, muito... né? Sabe? Já tinha tido filho. Aí, tava bem tranquila de relacionamento. Não tava nem pensando nisso. Foco no business, sabe? Foco e vai. E aí, um belo dia, eu tava num jantar com ele. A gente tava num restaurante, conversando. E aí, eu virei pro Jairo e falei assim... Do fundo da minha alma, assim. Foi uma coisa que eu pus pra fora muito forte aquele dia. Eu falei, Jairo, eu vou te falar um negócio que vai parecer esquisito. Aí eu falei assim... Eu tô preparada pra ficar sozinha e solteira pro resto da minha vida. Eu falei, eu sei que pode transparecer uma coisa muito esquisita isso. Pode transparecer uma coisa de solidão, de tal. Mas eu não sei te explicar, assim. Eu não tenho necessidade de ter um relacionamento. E eu viveria muito bem sozinha, assim. Eu falei pra ele. Então, assim, como eu não tinha tido relacionamentos bem-sucedidos antes, isso pra mim foi um ponto ali de libertação, né? Eu falei, eu tô pronta pra viver só. E aí ele virou pra mim e falou assim, pois agora você está preparada pra ter um relacionamento real. E aí ele fez um pedido pra gente ficar juntos. De forma seríssima, inclusive, assim. Não foi um pedido de, vamos... Mas, assim, foi uma coisa que ali já existia um affair, nesse momento que eu tô falando, obviamente. Foi um encontro de almas. Foi um encontro de almas, já existia um affair. Não foi uma coisa assim que em 30 segundos que eu tô contando aqui. Mas, assim, eu ali, quando ele me falou isso, e eu pensei comigo na hora, eu falei, acabei de falar que eu tô preparada pra ficar sozinha. Mas depois caiu uma outra ficha e eu falei, realmente, é uma união de algo que tem um propósito muito maior. Então, claro, nós somos casados, estamos juntos há 10 anos, somos muito felizes, mas o que nos uniu, de fato, foi o objetivo e o propósito que está por trás da nossa união. Não foi, de fato, a união de olhar um para o outro e falar, vamos viver felizes para sempre. Embora isso ocorrerá. Mas é um ponto de falar assim, eu tenho um objetivo e um propósito de vida. E aí você olha e fala, outra pessoa também tem um objetivo e um propósito de vida. E os nossos propósitos de vida unidos tornam isso ainda maior. Então, a fusão da nossa energia, das nossas ideias, assim, potencializou muitas coisas na minha vida de uma maneira, assim, indescritível. Não tem nem como descrever. Se você falar quais são as mudanças, eu morri e nasci, basicamente.
E na vida dele também. Houve um impacto muito grande, né? Embora o Jairo já vinha desse caminho de ajudar as pessoas, de muitos anos, muito antes do que eu comecei, de alguma forma ele também me esperava. Então, mesmo todos esses anos depois, né? Então, quando a gente se encontrou, houve uma fusão e ali nós decidimos, assim, foram sempre decisões. Tanto que no início a gente decidiu muito fazer essa parte de ajudar as pessoas, de trabalhar. A gente se dedicou muito a essa coisa dos treinamentos, de desenvolver conteúdos. Mas teve um momento que a gente falou, não, agora vamos crescer e construir negócios. E sempre foi um comum acordo, assim. Então ele fala, vamos, agora vamos. Aí a gente começou. Então, sempre foi assim, com a ajuda de outras pessoas que já vinham, né? Que eu conheci muita gente através dele. Pessoas que já estavam com ele, que eu tive a oportunidade de conhecer pessoas incríveis. E a nossa jornada vem desde então nesse movimento maravilhoso, né? Muito gratificante poder falar do Jairo, porque ele, antes de ser o meu marido, né? Que a gente vive junto, convive há muitos anos... Ele é o meu mestre também. É um catalisador na sua história. Com certeza. Então, ele é um dos grandes responsáveis, é um pivô, vamos dizer assim, para todas as conquistas e as coisas que eu obtive baseado nesse conhecimento que a gente ensina hoje, veio dele. História maravilhosa, exemplo para muitas outras mulheres. Para a gente caminhando para o final, você agora explicando essa sua carreira, essa sua trajetória como empresária. O que você deixa de mensagem para os empresários e empresárias que estão talvez ainda naquele momento de indecisão ou que está ali com um negócio pequeno e não está em dúvida do que fazer, das pessoas que ainda não acreditam no seu próprio produto? Qual a mensagem que você traz para essas pessoas que, no fundo, antes de empresários, são todas pessoas buscando um lugar ao sol? Ou a sombra, melhor, né? Bom, o que eu posso dizer para todos vocês que estão acompanhando hoje aqui é que uma das coisas que me ajudou muito nessa trajetória ao longo desses anos foram duas coisas, na verdade. Desenvolver habilidades de comunicação, né? Que isso foi um treino, isso foi uma coisa que eu optei por fazer, por estudar. E desenvolver habilidades e técnicas de vendas. Por incrível que pareça, e eu falo muito de neurociência, vocês sabem disso, mas o comunicar e o vender é você se desprender. Na minha concepção, é você se soltar, é você ser leve, é você ser solto. E isso é tão importante para qualquer coisa que você decidir na sua vida. Esse foi um ponto que me ajudou demais a avançar. Eu sempre procurei desenvolver essa coisa da comunicação, de falar com as pessoas, de estar com pessoas, de estar com gente, né? E oferecer e falar do que eu faço. Qual é o problema da gente contar para as pessoas o que a gente faz? Qual é o problema da gente falar, olha, gente, eu vendo esse produto, entende? Isso é tão importante que vai movimentar muito o resultado para você. Então, se você se sentiu travado em algum momento ou falou assim, cara, eu poderia fazer mais do que eu estou fazendo, entenda, você pode sim fazer mais do que você está fazendo. A gente sempre pode fazer mais. Ofereça mais, fale mais. Eu sei que às vezes a gente tem vergonha, que a gente fica assim, se sentindo, às vezes reprimido mesmo, de falar, poxa, o que será que as pessoas vão pensar de mim? Mas não tem outra alternativa. Hoje, principalmente, a gente está na era digital. Olha só, a gente está aqui num podcast, num programa de podcast, falando para você. Então, aproveite essa oportunidade, porque, inclusive, esse foi um dos grandes motivos que nós desenvolvemos e fundamos esse All Nisa Cast, que vocês conhecem aqui, que é um canal de divulgação das pessoas. O objetivo aqui é divulgar você, é você, de repente, estar aqui contando a sua história, é divulgar a tua marca, é você falar e propagar isso para os lugares e para as pessoas. Nós desenvolvemos esse podcast exclusivamente para que você posicione a sua marca de forma mais profissional. Porque a gente tem uma produtora, como vocês sabem, a gente tem toda uma estrutura para que você possa posicionar a sua marca de forma profissional. E se você precisar também de um treinamento, de algumas técnicas de comunicação, a gente também consegue te ajudar. Então, se eu puder fechar aqui hoje com chave de ouro, nessa abertura da segunda temporada, eu diria para todos vocês o seguinte:
Avancem, falem. Não se importem com o que as pessoas vão pensar, com o que elas vão achar. Porque no fundo, gente, todo mundo gostaria, de fato, de estar aqui sim, contando a sua história e falando. Todo mundo gostaria. Fala a verdade. Fala a verdade, se não seria incrível que você estivesse aqui com a gente contando a sua história. Isso ia fazer com certeza toda a diferença, tá bom? Então, se você quiser mais informações, entre em contato com a gente, entre em contato com a nossa equipe, fala comigo, fala com a Raquel, que vai ser um prazer te direcionar nesse caminho e você estar aqui com a gente no All Nisa Cast. Segunda temporada com muita diversão, com muita experiência, toda quinta-feira, às 19 horas. Ju, agradeço a oportunidade e a honra de ter feito esse programa aqui com você. Os próximos voltam a ser com a Juliana, mas o treinamento foi bom, gente. Maravilhoso. Obrigada. É isso aí. Muito bom. Obrigada a você. Encerramos o primeiro episódio e acompanhe toda quinta-feira aqui com a gente. @AllNisaCast no Instagram e no YouTube AllNisaCast também. Beijo, até uma próxima oportunidade. Tchau, Ju. Tchau, tchau.